Muito bem. Dando continuidade, então, às nossas montagens, já visto que já sabemos que o flip-flop tipo T faz uma divisão de frequência por 2, vamos imaginar agora que eu quero fazer um divisor de frequência por 4. Né? Uma solução possível, né, seria colocar então um flip-flop tipo T fazendo a divisão por 2, e essa frequência que já está dividida por 2 eu coloco, né, na entrada de um novo flip-flop tipo T, né, como relógio, para que a frequência seja novamente dividida por 2. Vamos ver o que acontece nessa situação. Vamos lá. Temos aqui um flip-flop do tipo T, né, sendo alimentado ali com preset clear, e vemos aqui que a saída, né, fica com a frequência do relógio dividida por 2. O que faremos agora? Eu vou só eliminar esses labels aqui, para não ficar muito confuso. Já sabemos então que isso acontece. Nós vamos incrementar aqui essa solução colocando um outro flip-flop. Então vou colocar mais um flip-flop do tipo, né, JK, vou fazer ele se transformar num flip-flop T. Né? Aqui vamos trabalhar só com a situação de entrada 1, que aqui nos interessa para trabalhar com o divisor de frequência. Esse mesmo 1, né, numa situação prática, a gente estaria interligando esses dois sinais no VCC, né, na alimentação do circuito digital. E aqui também, né, eu vou interligar os dois no... Né, e a saída, então, do primeiro flip-flop, que vai estar com a frequência do clock dividida por 2, eu vou alimentar como se fosse o relógio do segundo flip-flop, para que a gente possa ver a frequência dividida por 4 aqui na saída, ou obter a frequência dividida por 4. Aqui só para que a gente possa, né, garantir aqui os presets e os clears se necessários, né, eu vou fazer a interligação do sinal de preset, do sinal de preset e do sinal de clear. Portanto, quando eu acionar essa chave, vou dar nome para ela, fica mais elegante. Esse é o preset, né, caspinhas. E nós vamos ter também o clear, né, caspinhas. Né? Então, essas duas chaves, na verdade, comandam ou o preset ou o clear dos dois flip-flops. Certo? E o que nos interessa é, na verdade, na saída de cada um dos flip-flops, colocar uma lâmpada, né, para dar uma examinada o que pode estar aí, o que pode estar ocorrendo. Eu acho que vou deixar as duas lâmpadas aqui. Fique mais fácil aí a visualização. Interliguei, né, a saída do segundo nessa primeira lâmpada aqui de cima, e a saída do primeiro eu vou colocar nessa lâmpada aqui de baixo. Né? Muito bem. Nessa situação, então, antes do circuito começar a funcionar, eu vou desligar o relógio dele, dar um sinal de clear, né, ou poderia simplesmente dar um sinal de preset, né, nos dois. Vamos usar um sinal de clear, limpar aqui os dois flip-flops, né, imaginando que isso, quando eu ligo o circuito, pode ser, né, um RC, onde que está carregando, né, e eu estou lendo a tensão do capacitor enquanto ela é interpretada como zero, eu mantenho o clear, né, do sinal, e a partir de um certo ponto, né, o relógio passa a funcionar. Tá? Então vamos lá. Né? Estes dois camaradas vão funcionar na borda de subida. Então,
vamos dar uma olhada no que vai acontecer com as saídas, né? Numa primeira visão aqui, eu vou ligar esse relógio aqui automático, né? Vamos lá. Opa. Apenas quando eu tirei aqui o relógio, deixa eu ver se eu consigo gerar um sinal de clear, agora sim, né? Então a gente vê que esta lâmpada aqui, né, já está piscando, né, com a metade da frequência do sinal de relógio, e a lâmpada de cima, né, com a metade da frequência do sinal de baixo. Eu preciso acender e apagar a lâmpada para ter uma mudança na lâmpada de cima, né, ou na saída de cima, que é do segundo flip-flop. Então aqui embaixo eu estou dividindo a frequência por 2 e cascateando um segundo flip-flop T, a gente está conseguindo fazer a divisão por 4 como queríamos, né? Podemos até marcar isso aqui com um label, né, para ficar mais claro. Aqui eu estou pegando a frequência e dividindo por 2 do relógio. E aqui eu estou conseguindo a frequência dividida por 4. Tá? Então, de uma forma geral, é fácil generalizar essa ideia, porque se eu precisar agora dividir por 8, basta eu colocar mais um flip-flop, né? E numa montagem qualquer, se eu quiser dividir o sinal de entrada por 2 a n, vamos imaginar um n10, né? 2 a décima, é 1024. Então, se eu quiser dividir o sinal do relógio lá aproximadamente por 1000, né? 1000 vezes, eu preciso montar uma cascata de 10 flip-flops do tipo T e tomar a saída do último para que essa divisão por 1000 aí aconteça. Tá? Pois bem, outro ponto que eu gostaria que você observasse, aproveitando aí esse relógio automático, né, é que as duas lâmpadas, né, podem compor um número binário de 2 bits. Né? Vamos imaginar que esse número que está oscilando uma frequência menor seja o mais significativo e esse seja o menos significativo. Né? E vamos observar aqui a sequência da lâmpada. Né? Eu vou começar a esperar o 00 aqui, vamos lá. 00, 0, vou para o 1, 3, vou para o 0, 2, vou para o 0, 1, 1, vou para o 0. Volto para o 3, 2, 1, 0. Ou seja, esse divisor de frequência por 4, se eu tomar, né, os dois acessos de divisão de frequência e olhar para essas duas saídas, elas se comportam como um contador regressivo de 2 bits, no nosso caso de 3 até o 0. Né? Lógico que lá ele permite facilmente aqui a gente ligar um display de 7 segmentos, né, o que na prática seria um pouquinho mais complicado, porque eu preciso pôr o display, pôr os resistores limitadores, né, diretamente, ou em pull-up, pull-down, depende do decodificador, colocar um decodificador, né, do número em bits, em binário para o decodificador. Mas aqui o decodificador e o display estão integrados. Né? Eu só não lembro qual que era o menos mais significativo aqui. Vamos testar, né? Ele está dando como 0 aqui. Eu vou pôr só uma chave para a gente fazer alguns testes aqui. Se eu ligar a chave aqui e acionar a chave, deu 1. Perfeito. Então esse deve ser o menos significativo. E eu acredito que o dígito mais significativo seja esse, né? Quando eu ligar vai dar 1, 0, 0, 0. Tem que dar o 8 aqui, né? Perfeito, está dando 8. Pois bem, né? Então, utilizando esse display, a gente sabe que agora que o dígito menos significativo dele tem que ser ligado aqui, ou seja, este camarada aqui, e o dígito mais significativo está
ficando um pouco bagunçado já o nosso desenho, né, tem que ficar ligado no segundo. E aí a gente pode ver, né, mais facilmente para o ser humano, né, nada como a contagem decimal, que eu estou fazendo uma contagem regressiva de 3 até o zero. Portanto, né, isso enfatiza a máxima de que todo divisor de frequência é, no fundo, um contador. E todo contador, né, que você tenha disponível e integrado, você pode trabalhar com ele para fazer uma divisão em frequência específica. Né? Isso é muito interessante. Pois bem, a gente viu que, né, utilizando esses dois flip-flops, né, gatilhados pela borda ali de subida, JK, né, se comportando como um flip-flop, dois flip-flops do tipo T, com as duas entradas JK cortadas em 1, né, eu tenho esse efeito na saída do regressivo ali, eu vou do 3 para o 2, para o 1, para o 0. Né? Vamos pensar o contrário agora. Né? Como é que eu faria para ter uma contagem progressiva? Né? Então, do 0 até o 3, e não do 3 até o 0. Existem algumas soluções possíveis, né, para que a gente faça isso, e uma delas, que é normalmente praticada, é inverter a borda, né, de trabalho do clock. Então, se o clock está trabalhando na borda de subida, eu vou fazer ele trabalhar na borda de descida. No Logic Lie, como a gente não tem flip-flop gatilhado por borda de descida, eu vou simplesmente colocar uma porta norte ali na entrada desses dois flip-flops. E vamos ver o que acontece. Né? Para isso, vou fazer um share de novo da tela. Ele está numa situação de instabilidade aqui. Deixa eu dar uma acalmada no Logic Lie aqui. Pois muito bem, vou tirar temporariamente aqui essa ligação do clock. Vou tirar também a segunda ligação do clock. E vamos adicionar esse circuito, que está um pouco bagunçado, vai ficar um pouquinho mais. Duas portas NOT. Né? Vamos ver se a gente consegue fazer a ligação aqui dela. Então, né, a primeira vai alimentar o primeiro clock, a segunda vai alimentar o segundo clock, só para a gente fazer a inversão, né? O que seria a borda de subida, agora vai ser na borda de descida, né? Toda vez que eu tiver uma transição do 1 para o 0 aqui vai estar acontecendo a transição do 0 para o 1 e esse camarada está funcionando. Então esse conjunto caixa mais essa porta NOT se comporta, na verdade, como um flip-flop gatilhado pela borda de descida. E agora eu vou fazer as interligações. Então o relógio eu interligo no primeiro flip-flop e a saída do primeiro flip-flop eu interligo. Eu vou interligar aqui nesse segundo flip-flop, ou nessa segunda porta NOT. Né? Eu tenho essa situação, né, de indefinição na saída. Na prática aconteceria uma corrida crítica de portas, né, o que barra assumiria aí um valor para o primeiro, mas eu posso forçar e esperar uma situação aqui, forçar uma situação de clear, né, dos flip-flops, e vamos deixar eles funcionarem. Né. Então claramente, né, a gente vê aqui, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 3. Magicamente, colocando essas portas NOT, nós conseguimos então criar agora uma situação de contagem crescente. Né? Então, para a gente guardar, quando eu tenho um flip-flop do tipo T gatilhado por borda de subida, eu consigo montar, além do divisor de frequência, um contador decrescente. Né? E quando eu tenho um flip-flop gatilhado pela borda de descida, quando vai do 1 para o 0, eu consigo implementar, além do divisor de frequência, um contador crescente. Muito bacana isso. Né? Então vamos dar mais uma paradinha aqui. Então vimos
flip-flop tipo T como divisor de frequência, vimos ele como um contador crescente, vimos ele como um contador decrescente. Para que ele atue como um contador crescente, eu preciso de um flip-flop gatilhado pela borda de descida. E o decrescente, que foi o primeiro, eu preciso de um flip-flop gatilhado pela borda de subida. Pois bem, então vamos imaginar agora um circuito que eu quero implementar, um contador de 0 até 7. Né? Então, portanto, eu tenho 8 situações de contagem. Né? Para que eu possa fazer 8 situações de contagem, eu preciso de 3 bits. 3 bits vão exigir 3 flip-flops. Né? Então, eu posso enriquecer aquela situação lá e colocar um terceiro flip-flop para que eu tenha contagem progressiva, por exemplo, do 0 até o 7. Vamos fazer isso e ver o que acontece. Vamos lá. Então, eu vou dar um share screen. E muito bem, deixa eu só acalmar aqui o Logic Light, que está nessa situação de instabilidade. Vou tomar a liberdade de desligar por enquanto esse sinal de relógio, né, para deixar a montagem mais limpa. Vou ter que diminuir um pouco o zoom desse circuito. Deixa eu arrastar ele um pouquinho mais para a esquerda, porque a gente vai ter inserção de um novo flip-flop aqui na saída. Vou desligar essas duas lâmpadas, a gente liga ela na entrada do... depois de ligar o terceiro flip-flop. Então, de novo, vou agregar mais um flip-flop JK, que é mais fácil de ser, que é mais fácil de ser encontrado aí no mercado, né? Em que o J e K vão estar em 1, para que ele se comporte como divisor de frequência. Vamos lá. Eu quero aqui meu divisor de frequência. O preset o clear eu vou fazer alinhado com o preset o clear dos demais flip-flops. Então, só alinhando os fios aqui, não ficar tão bagunçado assim. Vamos lá. E a mesma coisa aqui. Integrar essa chave. E só vou dar uma arrumada nos fios para que fique mais claro aí, né, que o preset atua em todos os flip-flops simultaneamente e o clear também. Né? E eu quero que ele se comporte como um flip-flop gatilhado por nível baixo. Né? Então eu posso pôr essa porta NOT aqui. A porta NOT e ponho ele ligado na saída. Né? E aí vamos pôr 3 lâmpadas inicialmente. 3 lâmpadas inicialmente. Primeira lâmpada, segunda lâmpada, terceira lâmpada. Né? A primeira lâmpada vai ligada na saída do último, que vai oscilar com uma frequência menor e deve ser o nosso dígito mais significativo. A saída do segundo excita a segunda lâmpada e a saída do primeiro, que vai funcionar mais rapidamente, faz sentido em ser o dígito menos significativo. Então, se eu quiser dar nome agora para saídas, para não ficar tão confuso, sei lá, posso chamar essa primeira saída ali de Q3, Q2, e o Q1. Né? Eu pus essa notação 3, 2, 1 só para realmente lembrar, né, que esse seria o mais significativo, né, o 3, depois esse de peso 2, esse de peso 1 ou menos significativo. É muito bem, né? Vou ligar aqui o sinal, religar o sinal de relógio para ver o que acontece aqui. Né? Lembrando, né, de novo, que
eu vou ter que dar um sinal de clear ou de preset aqui nessa situação de simulação. Na prática eu assumiria um certo valor, mas também é desejável poder impor, né? Vou dar um clear em todos os flip-flops, liberar eles para funcionarem. Eu tenho 1, 102, 113, 1004, 1015, 1106, 1117 e volta para o zero. Né? E óbvio que se você observar essa lâmpada aqui, ela tem a metade da frequência da primeira, né? E a última tem a metade da frequência dessa segunda, né? Portanto, aqui eu tenho já uma divisão por 2 em relação ao relógio, aqui uma divisão por 4 e aqui uma divisão por 8. Um divisor de frequência de 8, se eu olhar a saída, se comporta como um contador. Né? E aí, se você quiser só olhar isso de uma forma mais amigável, né, para o ser humano, vamos ligar aqui então também o display de 7 segmentos. Esse aqui é o menos significativo, como vimos. Vou ligar aqui. Deixa eu passar o fiozinho. Opa. Passar o fiozinho assim para cá. Vamos lá. Não ficar tão confuso assim. Vou ligar o segundo aqui. Ok. E vou ligar o terceiro, né, no outro dígito. E muito bem, né? Tem uma situação de contagem aqui. Né? Opa, liguei no dígito errado, me perdoe, fiz uma ligação errada aqui. Vou ligar agora sim corretamente. Puxando o fio aqui para baixo, né, para que a gente possa ver. Então, 015, 106, 117, 00, 1 aqui, 102, 113, 1004 e vai repetir a sequência. Né? Numa situação crescente né, desse sistema divisor de frequência e contador, né, ao mesmo tempo com o sinal de relógio. Aqui uma classificação, como esses flip-flops, né, o sinal de relógio deles não estão interligados, a gente costuma chamar esses flip-flops de assíncronos, né? Porque na verdade eles não são comandados por um relógio único. Né? O relógio do segundo flip-flop é a saída do primeiro e a do terceiro é a saída do segundo. Né? E uma outra justificativa para que eles sejam chamados de assíncrono é que é dado um pulso de relógio aqui, eu tenho um certo atraso nessa circuitaria toda para estabelecer uma mudança na saída. Né? Aí mais um atraso para estabelecer essa mudança de saída e mais um atraso para estabelecer essa mudança de saída. Né? Então, se pudéssemos colocar isso num circuito real e no osciloscópio, a gente veria, né, que as transições desse sinal de relógio aqui elas acontecem já um pouco atrasadas, que mais atrasadas ainda, e aqui mais ainda, dependendo, né, do atraso desses flip-flops gatilhados por borda de descida. Né? Você imaginar que aqui seja 20 nanosegundos, essa transição vai acontecer 20 nanosegundos depois, essa 40 e essa 60 nanosegundos. Né? E é exatamente isso que limita a frequência máxima de operação desse circuito. Né? Então, se eu vou colocar aqui na forma de um label, né, a frequência máxima de operação, né, desse circuito, de uma forma mais legível, vai ser igual, na verdade, a 1 sobre o atraso, vamos chamar aqui de delta, vai ser 1 nesse exemplo aí, em que o atraso para cada conjunto é 20 nanosegundos, teríamos 1 sobre 60 nanosegundos. Né? 1/6 é a metade de 1/3, que daria 33, vai dar 16, 17, aproximadamente, então,
Espera aí, deixa eu tirar o igual, vamos por aproximadamente 17 MHz. Isso para a frequência máxima de operação. Porém, para a frequência de operação, que é o que eu vou vender para o meu cliente, vocês já sabem que tem o fator de segurança, né, de 30% em relação aí à frequência máxima. E, portanto, daria 0,7 vezes 17, 70, 7 vezes 7, 49, 50, né? 7, então com 5, estaríamos falando aí de algo em torno de 12 MHz. Né? Então essa seria, né, a frequência que eu carimbaria em o meu pacote para vender para o meu cliente, se assim eu desejar, né, esse circuito contador. Eu não quero que ele use acima dos 12 MHz, para que realmente essas transições possam acontecer dentro do mesmo período e eu tenha percepção de contagem. Pois muito bem, vamos parar mais um pouquinho. Deixa eu parar esse compartilhamento. Então vimos aqui, né, como implementar, né, de uma forma simples, né, o contador ali crescente ou decrescente, né, no nosso caso ali crescente, de 3 bits. Então ele conta do 0 até o 7. Se eu quiser que ele conte do 0 até o 15, eu precisaria usar 4 bits e assim por diante. E vimos a questão, né, do fato do flip-flops aí trabalharem assincronamente, né, em relação ao relógio, eles terem um atraso em relação ao relógio inicial, cria condições para que a gente estabeleça ali a frequência máxima de operação e a frequência de operação que a gente venderia o circuito para o cliente. Então, com uma margem de segurança aí de 30%. O que nós vamos fazer agora é uma situação um pouco diferente. Vamos imaginar que eu não queira, tudo bem, eu preciso de 3 bits, porque eu quero contar do 0 até o 4. Tá? Então, eu preciso em binário do 0 até o 100. Para isso, eu preciso dos 4 bits. Mas do 4, eu quero voltar ali para o 0. Bom, como é que a gente pode fazer isto? Como é que a gente pode fazer isto? Uma forma de pensar se eu tenho essa contagem fluida do 0 a 7, eu deveria de alguma forma impedir que o 5, o 6 e o 7, né, saíssem na saída. Nesse raciocínio, eu poderia deixar o contador, né, ir até o 4, sem fazer nada. Quando tentar sair o 5, que é 1, 0, 1, né, nos flip-flops, a gente cria o sinal de clear. Né, a gente gera o sinal de clear. Né? Então, isso permitiria a gente trabalhar, né, de tal sorte que, né, caso aconteça o 5, e o 5 vai acontecer, mas por um intervalo muito pequeno de tempo, né, até eu conseguir gerar o sinal de clear, né, a partir de uma situação combinatória ali das portas, né, e fazer com que o 0 seja imposto como condição inicial de trabalho ali para esse contador. Vamos ver como é que isso vai ficar. Estou compartilhando aqui vou impor aqui o sinal de clear. Pois bem. Vou tirar por enquanto esse sinal do relógio. Pois muito bem. Né? Então, antes até de iniciarmos esse raciocínio, vamos fazer alguma coisa diferente. Né?
Quando eu não tenho esse circuito aí gatilhado por borda de descida, né, um truque que a gente pode usar, né, para ter o mesmo efeito de contagem progressiva ou regressiva, se você olhar, né, ao invés de eu pensar que essa porta NOT está incorporada a esse flip-flop, gerando a borda de descida, posso fazer o contrário. Essa porta NOT como estando incorporada a esse flip-flop anterior aqui. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é negar o Q, usar o Q barra. Então, por que não usar o Q barra diretamente? Vamos tentar isso. Vamos fazer essa tentativa aqui. Vou usar então o Q barra aqui diretamente. Aqui o Q barra diretamente. E aqui simplesmente eu vou tirar esse flip-flop, né? Tanto faz usar, quer dizer, inverter o clock aqui ou não. O que eu preciso é simplesmente da excitação do clock para ver o que está acontecendo com a saída. Então, vou colocar essa situação aqui. Vou tirar os flip-flops da situação clear, né? E vamos ver se eles se comportam na situação crescente. Vamos lá. 1, 2, o 3, o 4. Continua funcionando, então, normalmente como crescente. Então, o que eu fiz, imagine, né? Eu não tenho lá uma borda de descida no meu almoxarifado para criar, então, esse contador crescente. Eu posso usar o que eu tenho no almoxarifado. Se for borda de subida, eu faço essa ligação, tá? Como macete. E você já deve ter percebido, então, que se eu ligar no Q, né, eu vou ter o contador, então, decrescente. Eu vou ter o contador decrescente. Só para a gente confirmar, vou impedir aqui que eles funcionem e vou religar esses dois sinais aqui, né? Então, o Q diretamente na borda de subida. Então, por borda de subida, esse contador deve ficar decrescente. Vamos olhar. 7, 6, 5, 4, o 3, o 2, o 1, o 0 e volta lá no 7. Então, simplesmente, né, fazendo esse pequeno ajuste de fios sem gastar portas NOT, a gente consegue criar a situação crescente ou decrescente. Né? Então, vamos lá voltar a pensar no nosso circuito. Vou parar de novo esse sinal de relógio aqui, vou só desligar esse fio. Vou desligar esses dois para religá-los na saída, né? Que barra ou gerar uma situação de contagem crescente. Né? E eu quero que do 0 até o 4 aconteça a contagem normalmente. Quando, né, esses flip-flops aqui, né, tentem gerar 1, 0, 1, que é o 5, né, na saída, 1, 0, 1, o que eu vou fazer sacanamente é acionar o sinal de clear. Né? Então, muito bem, vou acionar o sinal de clear. Então, uma forma simples de pensar nisso é se por acaso eu tiver essa condição 1 saindo aqui, você Ctrl V, 0 saindo aqui, você Ctrl V, e 1 saindo, opa, tá calma, agora sim, e 1, né, saindo no último, eu vou limpar o flip-flop. Então a condição é este dar 1 e este dar 0 e este dar 1. Fica fácil, né, da forma que eu falei, identificar que isso é uma porta E, né, que vai criar essa situação. Aí. Eu vou pôr a porta E aqui.
Vou rodar ela no sentido de horário. Rodar mais uma vez. Opa, calma. Close. Rodar mais uma vez nesse sentido. E ela vai ter 3 entradas. Né? As 3 entradas eu vou colocar essas condições. Né? Eu quero que a porta END seja acionada para eu poder dar o clear quando tiver o conjunto dessas 3 condições. Tá? Então, quando o Q estiver em 1, se Q inicial aqui estiver em 1, o segundo em 0, o que eu posso fazer? Puxar esse sinal Q e colocar uma porta NOT aqui, para poder gerar o 1, 1 e o 1, né, que vai sair 1 e acionar o sinal de clear. Simplesmente puxo do Q barra. Então, puxei do Q, né, porque, na verdade, eu quero 1 aqui. Puxei do Q barra porque eu quero 0. E a situação 1 aqui na saída, então vou puxar esse terceiro 1. Puxa, está ficando extremamente bagunçado, já devia ter organizado melhor isso. Né? Então, quando agora eu tenho essa situação 101, eu vou gerar um pulso que vai trabalhar o clear, né, dessa situação aqui. Eu não quero invalidar ainda também a possibilidade de clear pela chave. Né? Pela chave, então, se a gente pensar, né, a lógica seria ou eu limpar quando, né, tenta sair o 5 aqui, saiu o 5 imediatamente, ou com o atraso dessa porta a gente dá um clear nos flip-flops, ou se não pela chave. Então, ou pela chave, ou por essa porta AND. Portanto, eu preciso de uma porta OR aqui, né? Uma porta OR que eu vou girar no sentido aqui dos clears. Né? Então, vou pôr uma chave de clear novamente aqui no meu circuito com um label, vou chamar de CL barra, né? E ou uma ou outra acionada, né, eu vou querer gerar o clear. Só que o clear é em nível baixo. Né? Se o clear é em nível baixo, quando eu acionar a chave eu vou estar gerando 1, eu precisaria inverter aqui. E aqui também gera 1, eu precisaria inverter. Né? A situação. Então, ao invés de usar uma porta OR, eu poderia, por exemplo, usar uma porta NOR, ou ainda aplicar o demorga, né? Para que a porta NOR se transforme numa porta AND, aqui não faria, aqui eu só transformaria a lógica propositiva, e aqui eu transformaria numa porta, né? A NOT ficaria na saída numa porta NAND. Tanto faz. Eu vou usar uma porta NOR, na verdade, para que a gente não tenha problema. Vou gerar ela no sentido aqui para substituir essa. Pois muito bem. Né? E a ideia toda então é que eu posso acionar tanto o sinal de clear como usar então essa porta E aqui, que quando tentar sair a situação 01, essa porta vai trabalhar, né, e depois de um certo atraso vai gerar, né, um sinal de 1 aqui que vai ser transformado em 0 e vai limpar os flip-flops. Então eu preciso só tomar cuidado de ligar nos outros flip-flops aqui. Ligar os 3 flip. Opa, ligar o segundo flip. Esse segundo eu vou fazer assim. Já está bagunçado. Eu vou ligar o terceiro aqui. Nossa, está ficando muito bagunçado isso. Esse circuito aqui. A gente precisaria melhorar, né, essa distribuição de fios aqui. Mas foi bem. Pois bem, né? Temos os 3 flip-flops ligados como, né, divisores de frequência. Numa situação de contagem, né, a partir aí do Q barra ou de borda de descida, portanto crescente, e quando tentar aparecer o 5 aqui nessa situação crescente, eu vou limpar os flip-flops. Então vou manter a contagem de 0 a 4. O trabalho inicial é limpar, né? Vamos efetivamente limpar aqui os flip-flops. Né? Opa,
Deixa eu limpar os flip-flops. Né? Vou ligar aqui o meu sinal de relógio. E, pois bem, né? Mantenho aqui em 0. E quando aqui, né, isso simboliza um RC, né, que está carregando, desligar ali o sinal de clear, eu estou vendo a contagem, né, 0, 1, 2, 3, 4, e quando tenta sair o 5, essa porta atua e limpa os flip-flops, mantendo a contagem de 0 até 4. Portanto, identificamos agora como, né, manter uma contagem dentro de certos valores ali que a gente queira. Né? Eu quero uma contagem só de 0 até o 4. Né? Muito bem, vamos fazer uma pequena parada nesse circuito. Né? O que nós vimos agora, então, é como, né? Eu preciso de um circuito de 3 bits, porque eu quero contar até 4. Né? Mas a estratégia, então, que a gente usou, de novo, não é a única, mas é a clássica, né? Que é apresentada também na literatura, é que quando nesse contador assíncrono de 3 bits tente sair o 5, a gente sacanamente ponha todo mundo no 0. Né? A gente ponha todo mundo no 0. Pois muito bem. Né? E como exercício, né, para casa, é interessante então que você pense num contador de 4 bits. Deixe esse contador, né, de 4 bits, somente contar de 0 até o 15, né, e do 15 em binário até o 0. Então, crescente e decrescente. Né? E depois pense nele como um contador crescente em que eu só quero que saia números que nós conhecemos na base 10, portanto, números de 0 a 9. Quando tentar sair o 10, né, que seria uma situação de contagem do 1, 0, 1, 0, né, 10 em binário, sendo esse 1 o mais significativo, se eu começar do menos significativo, que está mais próximo do relógio, 0, 1, 0, 1. Então, se tentar sair 0, 1, 0, 1, eu vou acionar da mesma forma o sinal de reset para não deixar essa contagem evoluir. Né? Isso fica como exercício para você, para o lar. Né? Como um segundo exercício, feita essa montagem no Logic.ly, você vai transferir ela para o Tinkercad. Né? E vai elaborar então essa contagem no Tinkercad. Essa é a primeira, né, montagem. Então, fazer ele crescente, depois deixar ele decrescente de 0 até 15, 4 bits, portanto. O outro passo é fazer uma contagem de 0 até o 9, impedindo ali que o 10 apareça usando esse mesmo raciocínio. No Logic.ly. Depois você vai transferir esse circuito para o Tinkercad. Ok? E como último exercício, vamos fazer então a contagem considerando, né, o primeiro dígito da esquerda para a direita do seu TIA. Né? Então, se o primeiro dígito for 3, vamos pensar num contador que faz 0, 1, 2, 3 e volte para o 0. Se for 4, 0, 1, 2, 3, 4 e volte para o 0. E assim por diante. Né? Caso seja o 9, vá do 0 até o 9, mas esse nós acabamos de fazer, né, anteriormente. Então, caso seja o 9, pega o segundo dígito do seu TIA, né, para ver se é um dígito diferente de 9 e implemente com ele. Né? Aí um contador crescente em que a gente faz esse loop de contagem baseado no limite que vai ser o dígito aí do
do seu dia, do seu número de matrícula. Ok? Muito obrigado pela atenção, espero que tenha sido esclarecedor esse vídeo e nos encontramos brevemente. Um grande abraço a todos. Muito bem, eu espero que você esteja bem. Uma última situação que a gente pode pensar é condicionar a contagem dentro de certos parâmetros, né? Então, vamos imaginar que eu não quero uma contagem, né, como a gente fez do 0 até o 4, mas eu quero uma contagem do 1 até o 6, por exemplo. Quero que eu faça a contagem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que isso ficaria, né, nesse mesmo circuito? Vamos dar uma olhada às artimanhas que nós podemos ter e as soluções clássicas aí que são utilizadas. Então, para isso, vou compartilhar aqui a tela novamente e voltamos, né, para aquele circuito inicial. Se você se lembra, conta do 0 nessa situação até o 4, tá? Até o 4. Quando tenta sair o 5 aqui, essa porta atua, né, e faz com que a situação inicial 000 seja imposta. Pois bem, vou desligar o circuito de relógio um pouquinho, né, e bem, agora eu não preciso mais que, né, a contagem seja limitada no 4, mas sim no 6, né, segundo o nosso exemplo. 6 é quando esta saída está 1, 1 e 0. Né? Ou seja, quando tentar sair o 7, né, a gente vai tomar alguma atitude. Nós vamos tomar alguma atitude a respeito. Então, quando tentar sair o 7, que é o 1, 1 e 1, né, nós não vamos deixar. Tentar sair o 7 aqui, nós vamos tomar alguma atitude e vamos tentar fazer esse circuito voltar para 1. Primeiro vamos identificar aqui que a gente precisa, né, saber que quando essa saída é 1, essa é 1 e essa é 1, eu tenho que gerar um sinal que gere aquela condição inicial de contagem e ele faça voltar tudo para... Não me lembro agora se era para o 1 ou se era para o 2. Que volte para o 1, do 6 para o 1. Muito bem, né? Então aqui eu já estou ligado, né, com o que, quando o que sair em 1. Aqui eu tinha um que barra. Eu, na verdade, vou usar o que nessa condição e o terceiro já estava ligado no que. Então, quando tentar sair o 7 aqui, né, eu simplesmente vou dar um alerta ligando nessa porta end. Então, quando eu ligar essa porta end, na verdade, eu quero que o circuito não vá para o 0, não dê um clear em todos os flip-flops, mas sim eu limpe esse primeiro flip-flop, o segundo flip-flop, mas o terceiro fique no 1, né? ou eu dê um preset. Tá? Dessa forma, então, nós vamos jogar agora diferente com sinais de preset e clear. Eu vou tirar então essa chave, que ela não é mais importante para nós agora, mas sim essa condição que nós acabamos aí de comentar. Eu vou limpar o primeiro flip-flop, que é esse fio que está identificado. Eu vou limpar no segundo flip-flop, mas o terceiro, que não dá nem para ler aqui, que tem uma fiozarada, mas o terceiro eu não vou limpar. A gente vai presetar ele. Então eu venho para cá e dou um preset. Vou só tirar um pouco a bagunça aqui dos fios. Puxa vida. Então, né, duas últimas alterações aí que a gente fez. Caso tente sair o 7, né, depois do 6,
eu vou dar um pulso nessa porta aqui, e essa porta então vai limpar o primeiro flip-flop, limpar o segundo flip-flop e presetar o terceiro. Portanto, né, eu vou até o 6, tentou sair o 7, eu volto para o 1. Né? Essa chave também vai servir para impor as condições iniciais. Né? Então, não é mais um clear. Ela impõe as condições iniciais ali de funcionamento desse circuito. E muito bem, né? Vamos impor aí as condições iniciais. Né? As condições iniciais, quando essa chave está ligada, é gerar um clear, né, para esses dois flip-flops e um preset para esse outro, gerando uma situação 001, né, ou 1, que é o início da contagem. Vou religar aqui o meu relógio, né, e agora eu vou deixar o clear soltar para a gente ver o que acontece. Opa. Interessante. Eu estou vendo aqui que por algum motivo, né, esse flip-flop, nesse modelo de simulação, ele, quando eu imponho aqui a situação, inicial, ele está impondo o Q em 1, mas não o Q barra em 0, que é um pouco assustador até. E o mesmo está acontecendo aqui para o segundo. E para o terceiro também. Interessante essa situação, é um bug desse simulador. Né? É um bug desse simulador. E muito bem. Então, a proposta para resolver essa situação é de impor aquelas outras sinais de controle que nós não estamos utilizando, uma situação 1, né, em que eles estariam inativos, para tentar não provocar isso na situação de simulação. Eu repito, né, de novo, isso numa montagem prática não aconteceria, mas vamos contornar ali essa situação do simulador. Então vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela. E aí, então, para esses sinais aqui que nós não estamos usando, vamos só manter eles invalidados, né? Ou seja, inativos, colocando aqui uma excitação 1, né? nesses sinais. Né? Vou colocar uma situação 1 nesses sinais. Então, dessa forma, a hora que a gente impuser agora inicial, agora sim, né? A gente tem o Q e o Q barra né, trabalhando de uma forma coerente, idem aqui, né, e esse 001 efetivamente é uma saída 1 aqui que a gente pode ter. Né? Então, se eu liberar agora, eu vou ter o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 faz voltar para o 1 imediatamente. Né? Então eu tenho uma contagem efetiva aqui que eu consigo enxergar, que é entre o 1 e o 6. Portanto, com um limite inferior e um limite superior de contagem. Né? Então, bem interessante isso, né? Muito bacana. Pois bem, eu vou descompartilhar a minha tela, mas claro que o convite é para que você repita, né, esse trabalho no sentido de contagem decrescente. Né? O trabalho é exatamente o mesmo. Né? É exatamente o mesmo, o pensamento, né, que tem que ser feito, o que vai entrar naquela condição que vai gerar um sinal de clear ou de preset nos flip-flops. Tá?
Eu deixo então como a última atividade para que você pense, né, um circuito que vai estar limitado então em contagem não crescente, mas decrescente entre 5 e 2, tá? Então, não crescente, mas decrescente entre 5 e 2. Então, vai sair 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2. Isso fica como atividade para você fazer e você precisa faça somente no Logic Lie. É o suficiente para que eu consiga entender o seu raciocínio. Pois muito bem, muito obrigado pela sessão de hoje. Inclusive foi interessante porque descobrimos esse bug, vamos chamar assim, adicional, né, ou essa característica adicional no simulador, né, que se você implementar de novo esse circuito na prática não vai acontecer. Mas o mais importante é que sabemos montar agora um circuito contador crescente ou decrescente com um limite de contagem superior e inferior. Isso é muito bom. Okay? Muito obrigado a você. E até a próxima.